Hello there! Welcome to our English course for Science and Math. Bem-vindos ao nosso curso de inglês para matemática e ciências. E o assunto de hoje vai ser Sequences and Series, ok? Então nós temos aqui, deixa eu ligar meu apontador laser pointer. Então, Sequences and Series, esse assunto eu já vou adiantando, vai ser um vídeo bem curto, porque a maioria do vocabulário é tão parecido com o português que é bem difícil da gente se confundir. Eu só vou trazer um detalhe ou outro que é bom a gente ter em mente, ok? Começando, nós temos a sequência, que em inglês é sequence, a pronúncia é sequence, que vai ser a sequência de números, né? Que vai ter assim, uma coisa já começa, a palavra aparece e também os termos, assim como a gente usa a letra A para representar cada termo, também em inglês vai ser A1, A2, A3, to AN. Então, AN vai ser o enésimo termo. É interessante a gente, eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, mas é interessante saber que, por exemplo, esse AN here também é chamado de, escrito assim, nth. Lembra que a gente falou sobre o número ordinal? Que esse TH significa ordinal? Então, nth é enésimo, que significa a mesma coisa, mas a gente escreve assim. É bem mais fácil de escrever e mais difícil de falar, né? Então, nth term, então o enésimo termo, AN. Ok? Como eu já deixei claro, né? Spoiler ahead. Então, nós temos term, AN, cada AN vai ser um termo, e index, N. Então, o index vai ser um índice. Então, essa palavra que vocês talvez tenham visto em outros lugares, não sabiam o que é index. Index é índice. Então, o índice de cada termo, é aquele númerozinho, né? 1, 2, 3, N, vai ser o index daquele termo, ok? Nós temos alguns tipos especiais de sequências, né? Progressão aritmética e geométrica. Então, a aritmética a gente fala arithmetic. A única coisa que tem que ter atenção é no TH aqui, como sempre. Então, arithmetic, observe que tem que chegar até perto da câmera aqui. Arithmetic, tem que ser assim a pronúncia. Progression, então lembrando que progression tem um O aqui, mas não vamos falar progression, não. Progression. Arithmetic progression. E uma primeira coisa que eu vou trazer atenção, vou ter até maiorzinho aqui, porque uma das coisas que vai mudar do português para o inglês não é nem a questão linguística, é a questão mesmo de convenção. A gente aqui em português, por exemplo, a gente usa tanto para progressão aritmética e geométrica, a gente usa a palavra razão para representar o padrão, né, de mudança da sequência. E nós usamos a diferença que a gente usa a razão R para a progressão aritmética e a letra Q para a progressão geométrica. Então isso vai mudar. Em inglês, a gente não fala razão, a gente fala common difference. Okay? Common difference, como você deve perceber, significa diferença comum. E faz sentido, já que a progressão aritmética, a diferença entre eles é realmente uma diferença. É o número posterior menos o número anterior. Então, nós temos aqui que nós vamos usar a letra D. Então, vai ser um D para representar a razão de uma progressão aritmética em inglês. Então, se você se deparar com exercício de atividade, você não procure R, não procure o R ali, porque não vai achar, ou vai achar, calma que eu vou explicar porque é que isso é importante não confundir. Mas o ponto é que a razão para a progressão aritmética vai ser, na verdade, a common difference, faz mais sentido, é mais direto ao ponto, a diferença, e representada pela letra D, ok? Agora nós temos também geometric progression, então atenção, geometric, ok? Geometric progressão geométrica, não tem mais o que explicar aí. E aí que tá, porque na progressão geométrica em inglês, a gente chama aquela diferença, no caso, entre o padrão, de common ratio, ok? Common ratio. Então, ratio significa razão, basicamente. Então, proporção. Então, e eu coloquei aqui, olha o meu português aqui. Eita, rapaz, o meu português acabou com tudo. Eu escrevi o quê? Porque eu estava pensando na certa em português, só que na verdade é o R. Essa é a questão que confunde tanto. Confundiu tanto que confundiu o professor, o teacher aqui. Então, o ratio em inglês você vai ver como representado pelo R, letra R, de ratio, faz todo sentido, assim como letter D de difference também faz sentido. Só que em português, lembrando que a gente usa normalmente R para razão de aritmética, então você tem que ter atenção para não deixar se confundir como uns professores aí que vão dar curso online de inglês e trocam o Q pelo R, tá bom? Vamos só ver aqui um exemplo de como isso pode vir? Ok, então vamos lá. Vamos tentar identificar o que a gente não vai resolver essa questão toda, mas a gente vai ler e vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Então vamos lá. Exercise 5.1, Class 10 Math Questions 2. Então nós temos aqui um exercício 5.1 da aula 10 de matemática, questão 2.
Aí nós temos a questão assim anunciada. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. Então, o que é que isso quer dizer? Então, primeiro, write significa escrever. Então, mandando você escrever o que? First, lembra o que é first? Número ordinal. Primeiro, 4 terms, os primeiros 4 termos of the AP. O que é AP? Então, é só você lembrar. Em português, a gente chama de progressão aritmética de PA, porque é progressão aritmética. Mas em inglês, a gente fala invertido, né? Arithmetic Progression. Então, AP é a sigla, acrônimo para Arithmetic Progression. Então, nós temos aqui calcular, botar os 4 termos iniciais da progressão aritmética. When, quando, the first term A, o primeiro termo A, and the common difference D, e a, no caso, para traduzir como razão D, are given as follows. São dados como se segue. Então, pronto. Então, no caso aqui, nós temos o primeiro, vamos só fazer isso como critério. A equals 10, D equals 10. Então, nós temos aqui a arithmetic progression, that the first termo inicial, A, is 10, and the common difference, e a razão, D, is 10. A razão D é 10. Então, ficaria como aqui esse caso aqui, para ficar bem simples. Então, vamos lá. Nós temos A1, A2, A3 e A4, que é os 4 primeiros termos, né? Então, ele falou que o primeiro termo 10, e como a razão é 10, 20, 30, 40. Easy peasy, right? Facinho. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês procurem sempre mais material para estudar, tentar entender o enunciado, tente formular uma questão por si só, usando os seus conhecimentos. A gente se vê então nos próximos vídeos, né? Conhece alguém que está querendo aprender inglês para poder estudar matemática e ciência? Recomende nossos vídeos, nosso canal. A gente se vê então no próximo assunto que a gente vai ver sobre matemática. Eu não sei nem qual é, mas eu vou estar postando em algum tempinho. A gente se vê. Tchau, tchau.